Olá, tudo bem? Olha nós aqui outra vez em mais um Mais Arquitetura Podcast, trazendo o que há de melhor na arquitetura, na arte, nas inspirações. E olha, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, vá lá, se inscreva, dá um likezinho, manda uma mensagem pra gente que a gente vai super gostar de saber o que você está achando, de quem você quer ver por aqui, os assuntos dentro do mundo da arquitetura, da arte, do design, da decoração, que vocês também querem ver por aqui. Isso é bastante importante pra gente, viu? E hoje eu tenho uma arquiteta sensacional, uma querida, a gente começa a conversar e não para mais. Tem tanto assunto e ela vai hoje dividir com vocês muitas coisas boas. Eu vou fazer uma apresentação dela, mas antes eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores, que é Breton Santos e Kitchen Santos, duas marcas extraordinárias que estão sempre conosco. Inclusive, a gente está hoje aqui na Breton, que é o meu cenário, né, desse podcast, que é lindíssimo. Eu sempre falo que eu tenho a mesa mais linda de todo o podcast desse Brasil. Vamos deixar de bababá e vamos começar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser bem gostosa e bem divertida. Vou fazer uma pequena apresentação dela e já vou mostrar quem é que está aqui. Olha, hoje temos uma convidada que enxerga a arquitetura com o reflexo da beleza, da discrição e da elegância. 3 características que ela carrega não apenas no seu trabalho, mas também na sua essência. Ela é libriana nata. Marcela Mello encontrou na arquitetura a sua forma de expressar o equilíbrio, a sua forma de estética e funcionalidade. Além disso, ela é uma apaixonada por sapateado irlandês. Acreditem, gente, ela vai contar um pouquinho disso também. Enfrentou desafios que a fizeram crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho nesse universo de Marcela Mello. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, ai, que Cláudia, delícia. obrigada. Muito bom ter você por aqui, mesmo. viu? Eu adoro. Ah, que ótimo. E olha, como eu falei do seu sapateado, né, das suas inspirações, de como você olha para a vida. Vamos começar desde o início? Como é que sua carreira começou? O que você tem de interessante e inspirador? Porque eu sempre gosto de trazer um pouquinho de inspiração para quem está assistindo. Como é que foi esse início? O que você tem para contar? O início foi bem diferente, né? Eu venho de uma família onde não tem nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, ninguém dessa área, né? Nenhum decorador, nada. E aí, um dia, adolescente, eu virei para minha mãe e eu falei que eu ia ser arquiteta. Ela achou bonito, mas ela achou que era uma coisa assim, ela ainda é nova, adolescente, né? Amanhã vai ser advogada, depois de amanhã talvez ela queira ser professora, médica, enfim, né? E aí eu levei aquilo muito adiante e aí eles viram que o assunto começou a ficar realmente sério. Na verdade, o que me encantou e me levou a escolher ser arquiteta, né? Foi a paixão por cenografia. Olha! Que é uma área até bem diferente e que eu nunca trabalhei. Sério? Isso então, te assim, levou a fazer arquitetura e eu sempre acabou achei, que não... Nunca trabalhei, mas foi o que me despertou, assim, eu achava incrível a capacidade da pessoa transformar um espaço, gravar uma situação de cena, né, num filme, numa novela, enfim, até num comercial de televisão, e aí aquilo ser desmontado, né? Olha. Então eu achei aquilo assim, na verdade, no teatro também, né, aquela coisa de entra e saem, todos os artefatos, né? é muito legal. Então aquilo me encantou muito e eu pensava assim, nossa, por que não, né? Trabalhar com isso é tão legal, você deixar os lugares bonitos e ao mesmo tempo tá sempre inovando, né? Porque cada hora você monta um tipo de cenário, né? Então isso me levou a escolher essa profissão e na faculdade já não pensava mais tanto nisso e quando eu me formei menos ainda, né? Aí foi me levando para outros caminhos e aí eu fui descobrindo que ao invés de fazer cenários descartáveis, eu queria fazer cenários reais, né? Onde as pessoas pudessem usar e tivessem uma serventia realmente. Cenários de vivência mesmo, exatamente, né? Que tivesse um propósito, né? Porque ali o cenário que eu me encantei
ele era logo desmontado. Mas você trabalhar com a cenografia da vida das pessoas, né? Seus lares, seus trabalhos, eu acho que é muito Exatamente. mais... Como você me contou que você gosta de ver o brilho nos olhos, né? Sim. Não só no seu, quando está fazendo um trabalho, porque é uma criação e é maravilhoso quando a gente vai lá, bota no papel, porque no papel, como vocês arquitetos falam, o papel pode tudo. Tudo, é. Mas depois que vai saindo do papel, vai tomando forma, né? Faz também os seus olhos brilharem. E o mais importante é você, quando você olha, né? Nos olhos do seu cliente, não é isso? Isso é o mais importante. É o que traz a motivação, né? É o que traz o propósito do trabalho. Então, assim, eu falo que, né? Até é engraçado que, voltando ao assunto da cenografia, isso, na verdade, não traria o brilho nos olhos de ninguém, né? Seria uma coisa descartável, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, né? Ah, eu acho que não, eu acho que traz, viu? Até traz, mas quando você está na casa de uma pessoa que ela vai participando daquele processo, da escolha dos materiais, porque né, ali você tem uma vivência maior, né? Você senta, você prova, você toca, você sente, né? No cenário, não, você só... visualiza a coisa de uma distância. É vago, né? É vago. Então, acho que é por isso. Porque pra gente chegar na cenografia da vida real, né? Que eu brinco que são os apartamentos, né? O local onde a pessoa vai trabalhar. Você tem que conhecer muito dos seus clientes, né? Então, todos os hábitos deles, as manias... tem que realmente fazer parte um pouco da vida, né? Das pessoas, para que você consiga captar tudo aquilo que elas estão imaginando que você vai concretizar. Sim. Então é muito difícil, né? Esse trabalho é quase que um... E você tem alguma técnica? Porque eu vejo que, assim, olha, nós já estamos, eu acho que com quase 40, indo para quase 40 episódios. Então, já entrevistei muita gente. E todo mundo, ou a grande maioria, me fala de algumas técnicas que tem. Já vi, assim, técnicas inusitadas, né? De, por exemplo, fazer um briefing com o cliente, como é que faz para captar toda essa mensagem. Sim. Porque, por mais que você seja muito boa naquilo que você faz, você precisa também desse briefing alinhadinho. Eu nunca projeto sozinha. Eu sempre falo isso. Eu nunca projeto sozinha. Eu tenho conhecimento técnico, né? Enfim, toda aquela parte arquitetônica mesmo que o cliente, obviamente, né? Na maioria das vezes não vai ter, dependendo do que ele precisa. Mas, assim, o projeto mesmo, ele vem do cliente, né? Então, assim, na verdade, eu não tenho uma técnica, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente observadora. Então, meu primeiro contato com o cliente, eu reparo nele inteiro. Eles vão até ficar com medo agora de assistir o podcast, mas é verdade. Então, eu reparo, assim, na maneira como ele se comporta, como ele se comunica, o que ele veste, como ele se comporta. Que tudo isso indica, né? Exatamente. Tudo isso indica. Então, ele tem que se sentir à vontade no espaço dele. Então, ele tem que, no momento em que ele está relaxado ou trabalhando, ele tem que se sentir inserido naquele espaço. Sim, sem dúvida. Então, analisar o comportamento da pessoa é muito mais interessante, faz muito mais sentido até do que um questionário, né? De, que cor você mais gosta, né? O que você gosta. Isso, lógico, é legal também. Eu também faço esse tipo de pergunta, mas eu acho que... é o básico, né? Mas eu acho que tentar captar a essência do comportamento da pessoa, a maneira como ela se comporta, como ela fala... Não é fácil, né? Não é fácil. Eu sempre digo aqui que a arquitetura está muito ligada à psicologia. Eu acho que está totalmente ligado. Né? Porque você está ali, você conversa, você tem que receber aquilo que ele fala, que nem sempre ele sabe se comunicar, ele sabe expressar o que ele quer, mas você tem que extrair isso dele, né? Então é um tanto difícil, você tem que... Além da observância, que você já tem isso aguçado, né? Exato. E você também, como libriana, valoriza muito a estética. Não é? Isso, para mim, chega a ser até um pouco de problema. Outro dia eu fiz um post que teve uma porção de comentários que eu coloquei... Foi alguma coisa assim que eu repostei de um outro perfil, que agora eu não lembro exatamente, mas que dizia que eu redecoro todos os lugares que eu vejo. Ai, gente, isso é verdade. Então, olha um lugar e a minha cabeça já começa a funcionar. Já começa, não, é muito aqui maluco não, isso não. E eu não posso ver assim um quadro torto, uma almofada meio caída. Isso me deixa desesperada. Então, assim, e às vezes alguma coisa que não tá combinando, pra mim, lógico, né? A pessoa às vezes tá super feliz com o seu espaço, mas aquilo vai me incomodando, assim.
Então, Você vai fazer uma visita na casa de um amigo, de repente, quando sai de lá, a casa já tá diferente, né? Na minha cabeça, totalmente. Às vezes, um amigo muito íntimo, capaz de Eu ter falo. alguma coisa diferente. Às vezes Você eu vai falo. falar, olha, meu amigo, desculpa, mas isso aqui não tá legal aqui. Sim. Vamos mudar, vamos fazer isso e aquilo. Quando Sim. vai embora, a casa já tá diferente, não é? Às vezes sim. É. Quando eu tenho muita intimidade, sim, os meus parentes, sim. Na casa dos meus pais, sempre. E vai dando os pitacos Vou. ao longo do tempo, Sim. né? E assim, você é mãe, né? Você tem toda essa... Eu falo que mulher, ela é polvo, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E você tem uma filha pré-adolescente que demanda muito tempo também. Sim. Como é que você concilia essa questão de maternidade, de casa, de esposa, de mulher? Você gosta de cozinhar. Eu sei que você gosta de cuidar da comida, da alimentação da sua família. Então, Não sei se ela é muito boa, mas eu me empenho. não importa, mas isso demanda tempo, É verdade. carinho. Demanda. Não é verdade? Demanda. Como é que você consegue conciliar isso tudo? Às vezes, quando eu vou dormir, eu sinto que o meu dia teve 35 horas. Mas é super prazeroso. A minha filha e a minha família estão sempre em primeiríssimo lugar. Os meus clientes sabem disso, né? Eu deixo muito claro. Hoje em dia, até eu acho engraçado, as mulheres batem no peito e acham bonito. Eu sou workaholic. Não, gente, eu não sou workaholic. Eu não quero ser workaholic. Eu adoro ser mãe, eu amo ser mãe, né? Na verdade, o meu maior projeto de vida era ser mãe. Não era ser arquiteta. Então, não é agora que você vai deixar ele de lado. Jamais. Então, tá assim, certo. realmente a minha pequena está em primeiríssimo lugar na minha vida. A minha família também, o cuidado com a minha família. Eu priorizo sempre, né? Eles são minhas prioridades. Lógico, o trabalho tem uma importância, eu nunca deixo o trabalho de lado, né, para o supérfluo, mas assim, eu sempre tento dosar o meu atendimento e até assim, o número de clientes que eu tô cuidando naquele momento para que não atrapalhe essa rotina. Sim. Lógico que às vezes o prato cai, né? Eu brinco. Não tem jeito. Não dá para ficar rodando todos os pratinhos ao mesmo tempo. A gente fica tonta e algum vai cair. Mas assim, eu tento sempre estar ali equilibrando todos. E às vezes, na maioria das vezes, eu acho que dá certo. E quando não dá certo? Como é que você faz? Porque assim, você tem uma personalidade um tanto organizada. Um tanto de... Porque são muitos afazeres, a gente entende isso. Eu não me acho tão organizada quanto eu gostaria de ser, na verdade. Mas com tudo isso, tendo uma casa, sendo mãe, cuidando da alimentação, cuidando de quem cuida da nossa casa, isso tudo, como eu disse, demanda um tempo, né? Demanda. E quando isso não sai, porque além dessa equipe toda que você tem que comandar, que o marido, a filha, é tudo uma equipe. Sim. Todo mundo. E lá em casa nós somos uma equipe. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Né? Então, assim, meu marido me ajuda muito. Né? Então, com a nossa filha, quando eu preciso. Então, a gente tem muito essa parceria, porque nós, infelizmente, hoje não temos com quem contar, né? A gente, nossos pais trabalham, são jovens. Então, assim, a gente não tem aquela coisa de, ficou de ter um na apoio, casa. né? Não. Às vezes, a nossa rede de apoio são até os nossos amigos, né? Então, assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente tem o grupo da carona. Então, assim, a gente se vira. Né? Eu falo que a gente sempre tem uma rede. Né? Tem a minha mãe no tempo vago dela, com certeza. Sim. Então, a gente vai fazendo ali o que dá. E quando isso não acontece, não dá certo alguma coisa, eu pareço leve, mas por dentro eu tô bem frustrada. Então, eu pareço que não, mas eu fico. Além da sua equipe em casa, você tem uma equipe de trabalho. Sim, né? sim. Dependendo do trabalho que você tem, a equipe pode ser menor, ela pode ser maior, mas é sempre uma equipe. Sim. Direta ou indiretamente, né? Então, eu vejo que nós, mulheres, quando a gente tem esse comando de tudo, que alguma coisa sai... A gente vem com essa frustração, né? Vem. E eu tenho muita dificuldade em delegar as coisas. Então, assim, eu tenho... piora tudo isso, né, Marcela? Tudo. Então, assim, os meus clientes, só eu os atendo. Só eu acompanho. Tá. Na obra eu vou 99,9% das vezes. Então, realmente, tem dias que eu vou deitar e eu falo, meu Deus, eu vivi 2 dias em um. É um peso muito maior, né? Muito mas maior. É meu. Então, por isso que eu falo, eu só atendo realmente quem eu consigo ter essa demanda. Porque não pode fugir do meu controle. Eu não consigo, sabe? Eu gostaria de conseguir, juro que eu gostaria.
Mas ainda não... Mas eu acho que acaba sendo uma técnica sua de trabalho. Você se dedicar àquele projeto. Olha, eu consigo cuidar da minha equipe doméstica, da minha equipe profissional, dessa forma. Consigo ter 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então, ok. Sim. Porque não adianta também você sair daquilo que você é e não fazer bem feito. E a maioria dos meus clientes, eles gostam disso. E até... Dessa atenção, né? E aí, quando eu ouço os elogios por conta disso, eu penso, talvez eu esteja fazendo certo. E tá tudo bem. E tá Vamos tudo bem. continuar assim. É isso aí. Então, hoje eu tenho clientes na capital, eu tenho clientes aqui, eu tenho clientes... E aí, eu tenho aquele dia da semana que eu tô em São Paulo, aquele dia da semana que eu tô... Então, também tem e todo esse calendário. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu acho que é isso. Quando a gente tem ali, você falou, gostaria de ser mais organizada do que eu sou, mas para dar tudo certo, tem que ter uma organização. Na loucura sai. Na loucura sai. E é isso, é a gente entender onde vai nosso limite. Sim. Eu acho que sempre é isso. Em qualquer situação da nossa vida, é aonde vai o nosso limite. Quando a gente respeita isso, tudo bem, tudo vai, né, no seu decorrer. Me fala inspirações, aonde a Marcela se alimenta de inspiração, de conteúdo. Eu sei que, lógico, dentro da própria arquitetura e do próprio funcionamento dela, né? Agora a gente tem aí a Revestir, as feiras, logo né? Tem Casa Cor. Casa Cor, tem a Feira de Milão, tem tanta coisa que acontece, né? E que vem trazer conteúdo, isso é muito legal. Mas isso eu sempre falo que é um conteúdo obrigatório. Imposto, né? Tá ali, né? Obrigatório para saber o que está... exatamente. E o que está acontecendo, né? Na tecnologia, o que está acontecendo de novidade, enfim. Mas o que você, como mulher, como pessoa, da onde tira a sua maior inspiração? Muitas vezes me falam do meu próprio cliente, ok. Também acho, porque o cliente vai passando muita coisa. Passa muitas informações. Mas eu acredito que você tem aquela coisa onde você olha, onde você, sei lá, está, te alimenta mais, traz brilho nos olhos. Às vezes eu pareço que estou olhando para o nada, mas eu estou olhando para tudo. Então, assim, viagens me inspiram muito. Então, estou sempre observando os lugares que eu frequento. Às vezes você para comer uma simples pizza num restaurante e você olha e fala, nossa, olha aquela porta. Então, eu falo que da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, nossa vida é uma inspiração, né? Eu me inspiro muito em moda também, que eu gosto bastante. Então, em tendências de moda, às vezes eu tô sempre assistindo algum desfile, alguma coisa, e aí eu vou nos cenários, nas roupas, nas texturas, nos tecidos, nas cores. Então, tudo isso também traz bagagem de inspirações, né? E no geral, nas casas das pessoas, né? Às vezes você pega uma pessoa que tem um estilo mais diferente e fala, nossa, aqui combinou isso, e onde a gente menos achava que poderia dar certo, ficou ótimo. Então, sim, os clientes, os amigos, as viagens, os lugares que a gente frequenta, lojas, restaurantes, eu tô sempre me inspirando, né? Você gosta de viajar? Gosto. Gosta? Gosto bastante. Tem alguma viagem assim que te inspirou demais e você acabou fazendo algum projeto com essa inspiração que você trouxe? Sim. Teve? Conta pra gente. Eu tive na Croácia, né? Há 2 anos recebendo o prêmio da Hunter Douglas. E assim, eu nunca tinha ido para essa região. Então, me inspirou bastante a questão do uso dos materiais naturais, rústicos, que eu não tinha o hábito, né? Como eu tenho um senso estético, assim, muito, que tem que estar tudo alinhadinho, tudo, não Quando pode ter pega alguma coisa mais rústica... mais manchada, mas me dá né? Vamos lá. Então, mas fez sentido para você quando você observou isso? Eu observei e é tudo muito histórico, né? Tem muita... uma história muito antiga lá. Sim, então tem aquela Croácia, parte da cidade né? antiga, né? De Dubrovnik, que é sensacional. Mantida. Então aquilo me trouxe muita referência, né? Eu gosto muito de usar pedras naturais, mas eu sempre usava as pedras naturais polidas, cortadas direitinho, né? Daquele meu jeitinho que tem que ser o lado direito igual ao esquerdo, tem que estar alinhado e tudo. E de repente... eu comecei a usar as pedras um pouco mais naturais. Então, sem os polimentos, com cortes mais rústicos, sem tanta simetria. Abriu a cabeça, assim, né? Eu sempre falo, virou a chavinha não só de inspiração, né? Exato. Em como aquilo fica bonito, sendo uma estética completamente diferenciada daquilo que você usa.
e também provavelmente te trouxe outras inspirações. Trouxe. Né? Você começou se soltou mais, você percebeu isso? Que em determinado projeto você se soltou dessas amarras, de tudo muito certinho, polido. Com certeza. Se soltou, né? Com certeza. Até porque, assim, apareceram alguns clientes que também tinham essa linha, né? Então, eu fui obrigada, vamos dizer assim, a me soltar nesse sentido. Vê que tudo faz um sentido de você ter ido para esse lugar, né? Ter absorvido essa inspiração e de repente vem cliente que fazia aquela linha. Aí eu falo que a vida ela é muito louca, tudo encontrado, mas ela é muito certa, verdade. Né? Porque tem os caminhos que vão sempre levar a gente no lugar certo, não é verdade? É verdade. Eu também acredito nisso, que nada vem por acaso. Energia, coisa de energia, assim, você tem essa pegada? Tem? Muito. Você leva isso para o teu projeto também? Levo para o meu projeto e eu tenho uma situação muito interessante que eu levo isso para a escolha dos meus clientes. É engraçado isso, né? Mas assim, tem clientes que a gente tem uma energia, uma sintonia que às vezes talvez nem seja um projeto que você estava com tanta empolgação, mas a pessoa te traz uma energia tão legal... Que vai valorizando o trabalho. Exatamente, que às ainda. vezes de uma coisa simples a gente faz uma coisa mais, né? E às vezes um projeto grandioso, uma coisa que você talvez ficasse empolgada em falar, nossa, isso aqui vai me agregar. Às vezes as pessoas não têm aquela energia, assim, a coisa flui totalmente profissional. São pessoas que você não leva depois, né? Eu tenho muitos clientes amigos que hoje me ligam no meu aniversário, clientes que eu atendi há 5, 8 anos. Que isso é uma coisa muito legal, né, Marcela? Porque nós falamos há um tempinho atrás sobre você ser também uma psicóloga. Exatamente. Você entra dentro da casa da pessoa, da vida da pessoa, da intimidade daquelas pessoas que você vai projetar, né? Um lar, principalmente, né? Que elas estão ali. O lar é o lugar onde a gente guarda as coisas principais da nossa mais vida valiosas. E os amores da nossa vida, que é a nossa família, não é? É verdade. Então, isso aí é bem legal, essa questão de energia. E tem muita gente, como você falou, eu escolho também os clientes por conta disso. E você sabe que aqui no podcast eu percebo que muitas pessoas, porque depois eu acabo tendo feedback de vocês, né? Das pessoas que procuram a gente, que falam sobre algum assunto aqui que a gente abordou. E tem muita gente que fala, sabe, olha, eu nunca tinha parado para observar o trabalho, né? O lado profissional daquela pessoa. Porém, a conversa foi tão legal, eu gostei tanto dessa pessoa que eu fui procurar conhecer o trabalho dela. Olha como é que foi ao contrário. Não foi verdade. assim, olha, essa pessoa trabalha muito bem, projeta assim, 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 tem meu perfil. Não foi ao contrário. Essa pessoa, uma pessoa de tanta energia, que tem um valor bacana pela vida, pelo que faz, eu gostei, ou ela gosta de alguma coisa que você goste, tipo um hobby, isso linka as pessoas, olha como é legal. Eu acho que nós somos como os médicos, né? Às vezes você indica, fala, nossa, vai nesse médico que ele é maravilhoso, e aí de repente realmente ele pode ser, né? Academicamente falando. Exato. E aí você vai e sai às vezes do consultório e fala, nossa, como que achou essa pessoa maravilhosa? Porque às vezes não deu certo. E eu acho que arquiteto é exatamente isso. Né? Às vezes o cliente procura a gente e não tem essa empatia. E tá tudo bem, gente. Eu acho que, né, eu brinco que eu falo que tem arquitetos para todo mundo, como tem médicos para todo mundo, e, enfim. Então eu falo que tem o arquiteto certo para o cliente certo, para aquele tipo de projeto. Sempre tem. Então eu penso muito nisso e eu trabalho sempre com esse pensamento. E nós estamos aí no início, né, do ano. Estamos agora, como todo mundo fala, o ano começa depois do carnaval. Eu tô sentindo que começou já no dia 1º de janeiro. Sabe? Pra mim também, graças a Deus. Que bom, eu acho ótimo isso, porque esse negócio de começar só depois do carnaval, pra mim não rola, não. Eu não paro em festas nenhuma. Então pra mim o ano é contínuo. E quais são os seus projetos desse ano? Tem algo diferente que você vai fazer? Você já veio do ano passado com alguns trabalhos já ali na linha, né? E novidades, o que você tem? A gente sempre está criando coisas novas, né? Eu, pelo menos, sou assim. Menina do céu, eu não durmo se eu não tiver uma novidade para fazer. Eu adoro também. Eu acho que vocês que trabalham com a arte, com as inspirações, eu acho que é assim também, não é? É verdade. Eu venho com alguns projetos do ano passado.
porque eu faço muitos projetos corporativos, eu faço muitas clínicas médicas, né? Então, é o período que as clínicas fecham, né? O período das festas, e normalmente estende um pouco do mês de janeiro. Então, eu falo que o meu Natal e o meu Ano Novo são sempre trabalhando. Então, eu venho com trabalhos já em fase de término, né? Alguns já terminaram e outros estão terminando. E eu tenho, sim, uns apartamentos bem legais para esse ano também já iniciados, alguns esperando construtora entregar, outros em andamento. O pessoal já, todo mundo entre você e os clientes já conversando. E eu estou com muito legal, mas que eu não posso falar muito. Meu Deus, adoro. Vai ser um apartamento de uma pessoa que é conhecida. Oi, oi, oi. E ela quer um projeto bem diferente. Já deu um spoiler, ela disse que é ela. Tem que ser a gente. Ela. E vai ser um apartamento bem legal. Escreve aí se vocês sabem. Quem ficar atento no meu Instagram já vai saber quem é logo de cara. Tá vendo? Mas enfim, tá então, lá. Fiquem atentos aí. E vai ser bem legal esse projeto, porque ela me pediu muitas cores e foge totalmente do meu lugar comum de trabalho, que normalmente os meus projetos têm uma paleta mais neutra, né, com algumas coisas mais atemporais, mas ela quer coisas bem específicas. Bem colorida. Mobiliários bem específicos, enfim, algumas coisas personalizadas que eu também gosto de fazer muito nos meus trabalhos. Bacana, então, isso é sempre ótimo. faço para os clientes. Desenho algumas peças, ou tem umas fábricas que fazem tecidos personalizados, eu sempre, às vezes, bolo alguma trama, alguma coisa legal. Bacana, nós aqui na Breton, não sei se você sabe, eu já vou falar da minha patrocinadora. Claro! Porque eu conheço a fábrica e fiquei encantada quando fui. E nós fazemos, eles fazem, sim, né? nós fazemos a trama então, toda. Eu sempre isso. faço, às vezes alguma trama já pronta, mas uma cor específica. Exato, então isso legal. É muito legal, porque fica personalizado, muito. Né? Ainda mais uma pessoa assim, que vem já com vários pensamentos querendo colocar dentro daquele projeto. E aí, como é que você trabalha com isso? Por exemplo, ela está te tirando da zona de conforto. Totalmente. A princípio deu até um frio na barriga. Mas eu gostei. Mas é aquele frio de falar, uau, agora vamos fazer uma coisa diferente, Marcela, sacudiu. Eu gosto. Quando o cliente chega e pede alguma coisa totalmente fora daquilo que eu tô pensando, né? Ou que eu estou acostumada a projetar. Sim. É bem legal, porque eu também penso que as pessoas falam, qual que é o seu estilo de projeto, né? Não tem um estilo definido. O que eu gosto? Eu gosto sempre de usar os materiais naturais, né? Eu sempre falo para o cliente, vamos prezar pelos materiais naturais. Sempre coloco algumas linhas mais atemporais, né? Eu penso que a nossa casa não pode ser uma casa descartável, né? Exato. Ninguém quer estar em obra a cada 5 anos, isso é insano. Verdade. Né? Dentro da própria casa. Tá certo. Então, eu sempre vou por essa linha. Então, quando o cliente vem e me pede alguma coisa muito inusitada, realmente sai da minha zona de conforto, mas eu gosto. É bom, é desafio, né? É desafio, exatamente. Desafio sempre é bom. E aí eu vou atrás de outros tipos de pesquisa, é bem legal. É bacana. Eu gosto. Olha, nós estamos chegando ao fim da nosso podcast aqui, da nossa conversa. Me parece. É bom, né? É rápido, eu sempre falo, é indolor. Muito indolor. E é legal porque a gente traz sempre essa conversa, como eu disse, as pessoas observam vocês aqui, não só essa jornada de trabalho, né? Como você começou, a linha que você segue, mas você como pessoa. Isso é muito importante. Porque eu vejo que nas nossas redes sociais, né? Vocês, arquitetos, vocês precisam mostrar o projeto, o trabalho, os acabamentos. Mas e você? Quem é a pessoa de trás, não é? Eu não apareço quase nunca. E é legal aparecer, e por isso que aqui é bacana. É verdade. Porque aqui a gente tem essa conversa, você fala um pouco mais de você fala aquilo que você... Como é que você gosta de trabalhar, suas inspirações. E muitas pessoas, elas têm uma conexão através disso. É verdade. Através do que você expõe como pessoa. Eu recebo muitos comentários até de amigas, né? Alguns clientes também, família. Ai, poxa, você devia aparecer, você tem que gravar, você... Gente, eu morro de vergonha. Só Deus sabe como eu tô aqui hoje falando. Imagina, olha, de frente pra câmera, enfim. Nós estamos aqui para quem quiser ver, porque é para o mundo inteiro que o Mais Arquitetura vai. Nós estamos num telão no meio da maior avenida de Santos. Meu Deus, fiquei desesperada.
Ai, que nada, mas é uma delícia. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigada. Foi muito gostoso. É muito gostoso conversar com você sempre. Você sempre uma mulher sorridente, alegre. Obrigada, Cláudia. E isso é muito bom, né? Eu gosto de pessoas assim que estão sempre ali naquela correria, que é o normal, mas que sempre tem uma alegria para passar. Eu acho isso é muito bom. Que é gostoso, né? A gente tá sempre com o sorriso no rosto. Que é o que eu falo. O problema todo mundo tem, né? Mas o melhor sorrir. É isso aí. O melhor é olhar sempre para a alegria do que para a tristeza, não é? Ou para as preocupações do dia a dia. Com certeza. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Ai, que delícia esse papo, não foi? Foi muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Eu espero que aí a história dela tenha inspirado vocês. Eu tenho certeza que sim. E é sempre gostoso, né? De conhecer um pouquinho mais do profissional, aquele profissional que vai cuidar da sua casa, que vai cuidar da sua família, do seu espaço. Então, ficamos aqui em mais Arquitetura Podcast. Logo, logo voltaremos com novos episódios. Não esqueçam de se inscrever no canal, de mandar uma mensagem. Se vocês souberem, quiserem chutar quem é o projeto, a casa do projeto que ela vai fazer, pode mandar pra gente, tá? Não posso falar, ela não pode, mas depois, quando ela puder, a gente vai ver quem é que acertou. Eu vou mandar um presente da Breton pra quem acertar. Nossa, olha lá. Eu também vou querer. Um presente da Breton pra quem acertar. Eu vou contar pra você quando eu desligar, porque eu também quero um presente da Breton. Ótimo. Obrigada, então. Obrigada. E até o próximo episódio. Um beijo grande. Tchau, tchau.